que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? A grande pergunta. Os sinais estão por toda parte. Guerras, fome, terremotos, o mundo mergulhado no caos. O medo cresce e muitos se perguntam: estamos vivendo os últimos dias? O fim do mundo está próximo? Essa não é uma questão nova. Desde tempos antigos, o ser humano busca entender o destino da Terra. Mas será que o fim é destruição, ou um novo começo? O que Jesus disse sobre o fim dos tempos, Jesus já nos alertou sobre o que aconteceria antes de sua volta. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele descreveu sinais claros: nações contra nações, pestes, fome, terremotos e a maldade se multiplicando. Ele nos advertiu: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Jesus também disse que falsos profetas surgiriam para enganar a muitos e que o amor se esfriaria. Mas ele nos deixou uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Apocalipse e as profecias finais. O livro de Apocalipse nos dá uma visão profunda do que está por vir. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma revelação poderosa sobre o fim dos tempos. Ele viu os 4 cavaleiros, símbolos da conquista, guerra, fome e morte. Ele viu as 7 trombetas soarem, trazendo juízo sobre a terra, e ele viu a grande batalha entre o bem e o mal. O mundo teme a marca da besta, o anticristo e a grande tribulação, mas a Bíblia nos revela que, no final, Deus triunfará. Em Apocalipse 21, João vê um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. Como devemos nos preparar? Diante de tudo isso, surge a grande pergunta: como podemos nos preparar? Será que devemos viver com medo? Fugir para as montanhas? Não. A Bíblia nos ensina algo diferente. Em Lucas 21 e 36, Jesus nos dá uma instrução clara: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. A preparação não é fugir, mas fortalecer nossa fé. Não é viver com medo, mas com esperança. Não é buscar respostas no caos, mas na palavra de Deus. O fim não é o fim, mas um novo começo. Muitos veem o fim dos tempos como uma sentença de destruição, mas para aqueles que têm fé, ele representa algo maior. O fim deste mundo é apenas o começo de um novo reino, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. João descreve esse novo tempo em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O papel da igreja no fim dos tempos. Diante dos sinais que se cumprem, qual deve ser o papel da igreja? Devemos temer, nos esconder ou proclamar a verdade com ousadia? Jesus nos deu uma missão clara em Mateus 28, 19-20. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O tempo está se esgotando, mas enquanto houver fôlego, nossa missão continua. O mundo pode estar em trevas, mas a igreja foi chamada para ser luz, a última grande escolha da humanidade. No fim dos tempos, haverá uma grande divisão. De um lado, aqueles que escolhem permanecer em Deus. Do outro, os que rejeitam sua palavra. Em qual lado você estará? Apocalipse 3:20 nos mostra a escolha que Deus nos dá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O chamado é claro, Deus não nos força, mas nos convida. O tempo está se esgotando. O que você escolhe? A esperança no fim dos tempos. O fim dos tempos pode parecer assustador para muitos, mas para aqueles que têm fé, ele é a promessa do início de algo novo e eterno. Em João 14, 1-3, Jesus nos conforta. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar,
Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O fim não é o fim. É um novo começo para aqueles que confiam no Senhor. Você está pronto para esse dia? Você está preparado? O relógio não para. Os sinais estão por toda parte. Mas a pergunta mais importante não é quando o fim virá. E sim, você está preparado? A Bíblia nos dá um chamado urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. O tempo de se aproximar de Deus é agora, pois quando tudo parecer desabar, somente a fé nos manterá firmes. Escolha seu caminho. O fim dos tempos não precisa ser um terror, mas um despertar. O tempo está correndo, a escolha está diante de você. No que você crê? A profecia está se cumprindo. Onde está a sua fé?